Em 6 de junho de 1944, durante o dia D, o maior desembarque militar de toda a história. Um dos ataques mais ousados, perigosos e infames daquela operação foi o ataque dos Rangers do Exército dos Estados Unidos às armas de Pointe du Rock, ostentando enormes penhascos com vista para o Canal da Mancha. Pointe du Rock ficava bem entre as praias de Utah e Omaha, com uma vista impressionante de ambas as praias. Era de conhecimento dos aliados que os alemães tinham vários canhões de artilharia maciços colocados lá, junto com ninhos de metralhadoras, que, se permanecessem operacionais, poderiam causar baixas terríveis entre as forças de desembarque em ambas as praias americanas. As falésias foram os primeiros grandes obstáculos. Variando em altura de 25 a 30 metros, elas estariam quase próximas ao mar, não oferecendo proteção para uma força na praia. Os defensores poderiam facilmente atirar direto pelos penhascos e dizimar qualquer unidade que tentasse subir. A única maneira de escalá-las era com cordas e escadas, muitas das quais foram doadas pelo Corpo de Bombeiros de Londres. Os aliados sabiam que esta não era uma missão para soldados de infantaria padrão e que exigia homens com capacidade de operações especiais, então o trabalho foi para os Rangers do Exército dos Estados Unidos no que seria uma de suas ações mais famosas. O plano tinha 3 partes. A primeira delas seria um bombardeio aéreo que causaria o máximo de danos possíveis e com sorte prenderia os artilheiros alemães em seus bunkers. Em seguida, uma barragem naval concentrada, voando bem acima das cabeças dos Rangers desembarcando, impediria os defensores alemães de atirar neles. E por fim, os próprios Rangers, tendo montado em embarcações anfíbias de desembarque até a base dos penhascos, subiriam e tomariam as baterias. Era um plano ousado que se tornaria caro desde o início. Flutuando em direção ao seu objetivo, os Rangers foram alvo de uma já esperada resistência da artilharia alemã, junto com morteiros quando se aproximaram da costa. Apenas cerca de metade das embarcações de desembarque chegou à pequena praia na base das falésias. O plano previa um ataque em 2 lados dos penhascos, mas devido a um erro de navegação e às terríveis baixas que a unidade sofreu, eles acabaram atacando apenas um lado. Já na base dos penhascos, tudo o que os Rangers podiam ouvir era o rugido ensurdecedor do bombardeio naval, que impedia os defensores alemães de atirar neles. Suas embarcações de desembarque foram equipadas com lançadores de foguetes para disparar os ganchos, mas os bombardeios fizeram com que uma grande quantidade de escombros cobrisse a praia e impossibilitaram que as embarcações de desembarque chegassem perto o suficiente para serem usadas. Os escombros tiveram um papel crucial em dar uma pequena cobertura às tropas de assalto, ao mesmo tempo em que tornavam a subida um pouco mais curta. Os primeiros homens chegaram ao topo depois de 15 minutos, onde começaram a lutar contra o inimigo. Às 7h45 foi transmitida a mensagem, "Louvado seja o Senhor", como um sinal de que todos os homens chegaram ao penhasco. Os Rangers descobriram que os canhões de 155 mm não estavam nas casamatas. Os alemães também criaram um engano ao colocar postes de telefones com redes de camuflagem sobre eles que deveriam parecer canhões. Enquanto isso, tudo parecia ter sido uma operação inútil. Batalhas individuais com alemães ocorreram em todos os lugares. De uma casamata no extremo oeste de Pointe du Rock, os aliados estavam constantemente sob fogo cruzado. Esta posição causou muitas mortes e feridos, até mesmo o tenente-coronel Rudder, comandante-geral de desembarque dos Rangers, foi ferido. A leste havia um ninho de metralhadora desagradável na beira do penhasco, que foi completamente destruído por um navio da marinha. O plano inicial era que uma força maior de Rangers seguisse o ataque inicial assim que esses homens chegassem ao topo do penhasco. Como o ataque original havia demorado muito mais do que o esperado, o resto dos Rangers acabou desembarcando no lado oeste de Omaha como parte do ataque daquela praia. Por volta das 9 horas da manhã foram encontrados os 5 dos 6 canhões de 155 mm em um pomar ainda em uso. Ao lado das armas havia bombas prontas para serem disparadas na praia de Utah. O sargento Leonard Goodlomel encontrou essas armas e tornou todas as 5 inofensivas e, ao fazê-lo, provavelmente salvou a vida de inúmeros americanos. A luta continuou em 7 de junho. Os Rangers ficaram isolados por 2 dias e tiveram que lutar contra vários ataques alemães para manter o controle sobre Pointe du Rock. Por volta do meio-dia, comida e munição foram trazidas do USS Texas. Infelizmente, os feridos não puderam ser evacuados por causa do mar agitado.
Os alemães se retiraram gradualmente ao longo do rio Aure. Os reforços chegaram em 8 de junho, pouco antes do meio-dia. O 5º Batalhão de Rangers e o 1º Batalhão da 116ª Brigada vieram via Marrabit para a Ponte do Rock. Dos 225 Rangers, 135 foram mortos, feridos ou desaparecidos. Se gostou do conteúdo, deixe seu gostei e até a próxima história da guerra.